Olá pessoal, meu nome é Marcelo e hoje vamos falar um pouquinho de cinema. Eu estava aqui pensando, que filme que eu daria nota 10, Eu comecei a puxar na minha memória grandes filmes que me marcaram. Aí eu lembrei de Tudo Sobre Minha Mãe, Todo Sobre Minha Madre, filme de Pedro Almodóvar do ano de 1999. Para mim esse filme é uma verdadeira obra-prima, não tem assim o que retocar ou pensar na minha concepção em alguma falha. Então é um filme que é uma exaltação do feminino. Você vai ter assim uma grande quantidade de personagens femininos que tem uma personalidade forte, extremamente marcante. Então é um filme estrelado pela Cecília Roth, que vive a Manuela, uma enfermeira. Essa enfermeira tem um filho. No final da adolescência, 17 para 18 anos, ele está fazendo aniversário. Aí ela apresentei a ele com um ingresso para assistir um espetáculo, para ele poder ver lá uma atriz que ele é fã, e ele acaba assim, vamos dizer assim, de um modo bastante trágico, sendo atropelado. E ela entra em uma crise, porque esse garoto, ele sempre interpelava ela, querendo saber quem era o pai dele e tudo mais, e ela resolve ir atrás desse pai, desse homem. E aí é que começa toda a saga, toda a odisseia da Manuela. E ao longo do transcorrer do filme, é um desfile de personagens femininos interessantes, de todos os matizes que te possa imaginar. Nós temos ali a Antônia San Juan, que faz a transexual, a travesti, Agrado, que é uma personalidade bastante assim curiosa, é praticamente uma pessoa perfeita, digamos assim, bastante doce, como diz ela mesma, agrado porque ela é agradável. E assim a Antônia, que é San Juan, desempenha esse papel, faz esse papel de agrado com tanto brilhantismo que a gente até se convence de que ela é uma trans mesmo, mas na verdade a Antônia San Juan, ela é cis. E isso até remete a alguns questionamentos que eu vou comentar um pouco mais para frente nesse vídeo. Nós temos a Penélope Cruz, que faz a irmã Rosa, uma outra personagem envolvida numa situação bastante dramática. E um dos pontos interessantes desse filme, a gente tem que ter em mente, é a época que ele foi feito. Ele foi produzido justamente no momento em que o HIV estava explodindo e ele aterrorizava bastante a sociedade. Então a Almodóvar consegue trabalhar a questão do HIV nesse filme de um modo assim bastante original, e com profundidade. E ele traz todo esse universo feminino de uma maneira assim bastante cativante. Um dos pontos que eu acho interessante nesse filme é justamente o desempenho da Antônia San Juan, que simplesmente faz um trabalho assim maravilhoso como a travesti Agrado, que é o seguinte: hoje em dia tem muito essa questão que está muito em moda, o tal de lugar de fala, e eu entendo que existe muita distorção sobre a questão do local de fala, porque a Antônia San Juan, ela por ser uma mulher cis, ela dá conta do recado, Então artisticamente é feito o papel de uma maneira assim muito bem feita. E aí às vezes a pessoa pode falar assim, mas por que não colocou uma mulher trans para fazer o papel de uma personagem trans? Então, a gente tem que entender o seguinte, que é lógico que essa possibilidade, na minha visão, deve sempre ser levada em consideração. Mas para pensar, será que nós estamos sendo inteligentes quando a gente cria reservas de mercado desse tipo? Ou seja, se a personagem é trans, a atriz ou ator vai ter que ser trans. Porque, pensando em termos de representatividade, não seria muito mais razoável a gente pensar que atores e atrizes cis ou trans devem ter igualmente oportunidade de fazer os papéis, independente da natureza dos personagens, porque senão a gente vai condenar a pessoa trans, atriz, ator trans, só a fazer papéis trans. E eu acho que isso não é uma boa, Eu acho que você dar espaços para as pessoas trans não é exatamente isso. Eu não vejo algo como algo saudável. Mesmo porque, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, já que eu não sou ator, apesar de ser espectador de obras, eu acredito que a função do ator é viver outras pessoas, e você, vamos dizer assim, elimina a questão do desafio, Se você é uma pessoa cis, vai viver uma pessoa trans ou vice-versa.
O importante é a gente não ter preconceito e dar oportunidade para todos igualmente dentro do mercado de trabalho, dos mercados de trabalho, né? E artisticamente, em termos do papel do ator e da atriz, estaria no contexto, né? O filme ele é dirigido de uma maneira bastante poderosa, né? Almodóvar, na minha opinião, nunca decepciona. Para mim, ele nunca decepcionou, porque os filmes dele sempre traz uma galeria de personagens assim, bem diferentes, exóticos, fora daquilo que a gente costuma observar na maioria das obras. É um filme que marcou época e vale a pena assistir. Você encontra ele hoje, vira e volta, ele vai aparecer, né, nas plataformas, nos streamings da vida. Tem hora que ele está na Netflix, tem hora que ele vai estar na Prime, ele já teve em outros streams por aí, porque ele já é um grande clássico. Então, se você não assistiu, eu acho que vale a pena você assistir e conferir, porque ele trata a questão do feminino de uma maneira tão poderosa e profunda. Então, nesse desfile de personagens femininos, você vai encontrar de tudo. Você vai ter ali a freira, você vai ter a mulher cis, a mulher trans, em diversas situações, a mulher mais idosa, a mulher lésbica. Você vai ter todas as possibilidades do feminino, né? E você tem ali também, em contrapartida, o personagem que seria uma trans, que seria quase que o oposto do que seria a Agrado. Aliás, essa é uma das grandes sacadas do filme. Até que ponto a Agrado ela é diferente da travesti Lola, né, que seria o contraponto da Agrado, né? Até que ponto, né? Até que ponto a gente não está sendo assim determinista, né? Tentando fixar, não, esse é o bom, essa é a má, essa é a boa, essa é a má. Então vale muito a pena assistir. E se você já viu o filme, deixa seu comentário aqui com a gente. E se não viu, vá lá, procure o filme. Com certeza você vai acabar encontrando em algum streams, porque ele sempre está aparecendo neles. E vem aqui e deixa a sua opinião. Tá? Então aqui está nossa dica, né? Comentário sobre esse filme que eu acho que eu deveria falar, porque é um dos meus prediletos. Para mim, um filme nota 10. E até mais, gente. Grande abraço.